Olha, todo mundo conhece a história de Jonas, né? O profeta fujão, o peixe gigante. Mas e se a gente estiver olhando para essa história do jeito errado? E se não for só sobre desobediência? E se for, na verdade, uma história bem mais profunda, sobre morte e ressurreição? Uma ressurreição literal. É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Então, a grande questão é essa. E se Jonas não só sobreviveu lá dentro do peixe, mas, de fato, morreu e ressuscitou? Sabe, a visão mais comum é que foi um milagre, que ele ficou ali preservado. Mas e se o texto bíblico estiver apontando para algo muito mais radical? E se toda essa experiência no ventre do peixe foi, na verdade, um tipo de ensaio geral para a ressurreição do próprio Cristo? Para a gente mergulhar nessa teoria, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai falar sobre o tal sinal de Jonas. Depois, vamos investigar o que seria essa morte integral. Em seguida, um conceito bem interessante, a mediação ígnea. E, para fechar, vamos conectar a ressurreição e o vento. Vamos lá. E o mais curioso é que a nossa primeira pista não está nem no livro de Jonas. A gente começa, na verdade, lá no Novo Testamento, com as palavras do próprio Jesus. É ele quem faz uma conexão direta, que funciona como uma chave mesmo para a gente destravar um novo jeito de entender essa história toda. E aqui, a precisão das palavras é tudo. Presta atenção. Jesus não diz, assim como Jonas quase morreu. Não, ele traça um paralelo exato, uma equivalência. O tempo de Jonas dentro do peixe é colocado lado a lado com o tempo que ele mesmo passaria no coração da terra. Isso sugere fortemente que as duas experiências são da mesma natureza, morte e depois ressurreição. E essa comparação deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a perspectiva tradicional, o milagre de sobrevivência. Do outro, essa análise que a gente está fazendo, um milagre ainda mais impressionante, uma morte e ressurreição completas. Nessa nova ótica, o peixe deixa de ser só uma prisão temporária. Ele se torna o túmulo e, como a gente vai ver, o agente da transformação de Jonas. Ok, com essa chave que Jesus nos deu, agora sim, vamos voltar lá para o livro de Jonas e vamos olhar com atenção para a linguagem que o próprio Jonas usa para descrever o que aconteceu. Porque, olha, as palavras dele não soam como as de alguém que escapou por um triz. São como as de alguém que foi e voltou da morte. Mas calma aí. Antes de seguir, é super importante a gente definir o que estamos chamando de morte integral. Isso aqui não é uma metáfora, tá? A gente está falando de um evento literal. A vida biológica para, cessa por completo e depois é restaurada fisicamente. Ter esse conceito claro é fundamental para a gente entender a profundidade do que Jesus quis dizer com o sinal de Jonas. E o próprio texto dá várias pistas bem fortes disso. Jonas diz que clamou do ventre do Sheol. E Sheol, na teologia hebraica, é sem sombra de dúvida o reino dos mortos. Ele fala que a terra com seus ferrolhos o prendeu para sempre. Poxa, essa não é a linguagem de alguém que está só esperando ser resgatado, né? Parece muito mais o relato de quem realmente esteve lá, do outro lado, e foi trazido de volta. É aqui que a análise começa a ficar ainda mais intrigante. Porque surge uma pergunta óbvia. Se Jonas morreu, como é que o corpo dele não se decompôs? A teoria que a gente está explorando sugere um agente de transformação, algo que vai além da biologia normal. E o nome disso é mediação ígnea, ou seja, uma mediação através do fogo. A ideia aqui é que o grande peixe não era um bicho qualquer. Ele era, na verdade, um ambiente preparado por Deus, quase como um forno biológico. O calor lá dentro não era só para digestão, era um fogo com propósito, um fogo transformador. Isso até lembra outras figuras do Antigo Testamento, como os serafins, as serpentes ígneas, que são associadas a esse poder divino de juízo e transformação. Então, o processo teria sido mais ou menos assim. Primeiro, Jonas é engolido, e o calor e a pressão causam a morte biológica. Mas aí vem o ponto crucial. Em vez do corpo se decompor como seria o normal, aquele calor especial, ígneo, preserva e até reconfigura o corpo dele. Por isso, quando o peixe o expele, não é um sobrevivente que sai de lá, mas sim um corpo preparado, pronto para receber a vida de novo. Bom, e com o corpo preservado e transformado, a gente chega na parte final, a ressurreição. O que então trouxe Jonas de volta à vida? O texto dá uma pista. É sutil, mas muito poderosa, e conecta o sopro da vida com um evento climático bem específico. E claro, não podemos esquecer o número 3,
Os 3 dias e as 3 noites. Esse detalhe sela de vez a conexão com a ressurreição de Cristo. A simetria que o próprio Jesus apontou é perfeita demais para ser só coincidência. Isso reforça a ideia de que o que aconteceu com Jonas foi um protótipo, um modelo do que viria a acontecer com o Messias. Então, o que acontece no final desses 3 dias? A vida é devolvida pelo sopro de Deus. A palavra em hebraico para isso é ruach, que é fascinante porque pode significar tanto vento quanto espírito ou fôlego. É a mesma força, a mesma palavra usada para quando Deus soprou a vida em Adão, lá na criação. Ou seja, a ressurreição de Jonas não é só um reanimar, é, na essência, uma recriação. Aí, alguém pode pensar, mas o vento que aparece depois na história é só um detalhe do clima, não é? Bom, dentro dessa nossa análise, ele ganha um significado todo especial. Mesmo que o texto não narre o exato momento em que Jonas volta a respirar, mais pra frente, no capítulo 4, diz que Deus preparou um vento leste. É perfeitamente possível enxergar isso como um eco daquele ruach, sabe? A manifestação física do sopro divino que trouxe Jonas de volta à vida ali na praia. Então, vamos amarrar tudo isso. Resumindo, o sinal que Jesus deu funciona como a nossa chave de leitura. A própria linguagem que Jonas usa aponta para uma morte real, não só simbólica. O peixe age como um forno transformador, um agente ígneo. E, por fim, o sopro divino, o ruach, manifestado como o vento, devolve a vida. Juntando esses 4 pontos, a gente tem um argumento bem sólido para uma morte e ressurreição literal de Jonas. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Se essa interpretação de Jonas for mesmo plausível, isso meio que muda as regras do jogo para ler outras histórias da Bíblia, não acha? Quantas outras narrativas que a gente sempre viu como salvamentos milagrosos poderiam, na verdade, ser relatos de morte e ressurreição? A história de Jonas vista dessa forma pode ser só a ponta do iceberg.